Boa noite, irmãos. Vocês estão bem? Eu estou muito bem também. Mas nem sempre eu estive. Cerca de 2 anos atrás, mais ou menos, eu estava no segundo ano do seminário. E as coisas realmente não estavam muito bem. Eu tenho até hoje um problema na coluna que me dificulta algumas questões. E foi a época que se desenvolveu, vamos dizer assim, estava muito pesado. Em alguns momentos eu não conseguia levantar da cama de tanta dor. Mas não foi só isso naquela semana. Naquela semana meu celular queimou. Eu não lembro bem como, mas o celular queimou. Completamente não é isso, claro, mas naquela época queimou. Na mesma semana, eu tive o meu computador furtado, lá em São Paulo. Vai somando, sem coluna, sem celular, sem computador. Problemas lá no seminário, financeiros, fortes. A mensalidade não é muito barata, gente. Estava difícil de pagar, muito difícil. Então, era isso, mas o que gerava, né? O que isso gerava, que eram problemas mentais, emocionais, aquele nervosismo, aquela ansiedade, aquele não saber o que vai acontecer na frente. Era a coluna doendo, era a mente pensando como que eu vou resolver o celular. Eu preciso de computador porque estava chegando no final do semestre e a gente tem que entregar os trabalhos. Não tinha como fazer trabalho porque eu estava sem o meu computador. Tinha que pegar o computador emprestado de outros amigos, só que eles também estavam fazendo. Então eu precisava ali dividir de alguma forma, usar quando eles não iriam usar. Era problema o tempo todo. E tudo na mesma semana. Imagina só como é que estava a minha mente naquele momento. E como estava passando pela cabeça, fora dor física, eu acho que era o que não me deixava pensar tanto naquilo, mas imagina como estava a mente naquele momento, e tudo que eu estava sentindo ali. Eu tenho certeza que isso não é uma experiência só minha. Você certamente passou em alguma situação, algum momento da sua vida, eu não sei o que aconteceu, mas onde você viu tudo dando errado. Parecia que tudo ia por água abaixo, que nada iria se resolver. E as coisas davam errado, e era algum tipo de problema, não sei, físico, emocional, financeiro, na família, com alguma pessoa importante, não sei. Mas algo assim você já viveu também. É muito interessante como a Bíblia nos traz respostas para isso. Como ela nos traz respostas para tudo, certo? E essa é uma das coisas. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia. Deixa aberto, porque eu não vou ler ainda. O texto de Mateus 6, dos versículos 25 a 34. Mateus 6, do 25 a 34. Deixa aberto aí para você me acompanhar. Mateus 6, 25 a 34. Antes eu só quero, junto com você, dar uma olhada aqui para o contexto, o que está acontecendo antes da gente chegar aqui nessa fala de Jesus. Todo mundo aqui sabe o que é o Sermão do Monte? Sermão do Monte. O Sermão do Monte é um sermão, como o nome diz, que foi no monte, como o nome também diz. O sermão pregado por Jesus no alto de um monte para diversas pessoas, a gente não sabe exatamente quantas, mas várias pessoas ouviram aquele sermão naquele momento. E tem coisas super interessantes sobre o Sermão do Monte. Uma delas é que, além de ser um texto que traz uma riqueza de conceitos, de ideias tão lindos, ele também tem uma importância na vida daquelas pessoas que estão ouvindo, e nas nossas também, gigantesca. Mas na vida daquelas pessoas tem um impacto muito direto. Por quê? Talvez, não tem nenhum texto que deixe isso muito claro, mas talvez uma jogada brilhante de Deus, e eu gosto de enxergar assim, porque Deus é um Deus muito detalhista, que compartilha muito da sua beleza, ele fez acontecer dessa forma. O quê? O Sermão do Monte, que, como eu disse, foi pregado no monte, é um momento onde Jesus, ele está pegando a lei, e ele está agora não dando uma nova lei, não apagando a lei antiga, mas explicando com clareza o que a lei significava. Então ele está pegando a lei que Moisés tinha entregado para o povo, e ele está falando, olha, esse texto aqui que Deus deu para Moisés, significa isso, e não isso como vocês acharam. Por isso que o tempo todo ele fala, vocês entendiam assim,
mas eu vos digo dessa forma. Até mesmo alguns acréscimos que a galera que lia a lei e estudava fazia lá. Como, por exemplo, ele vai falar, vocês ouviram, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Isso não está escrito ali. Mas ele fala isso porque era o que a galera compartilhava naquela época. E ele está dizendo, vocês ouviram isso, mas na verdade, eu estou dizendo para vocês amarem os seus inimigos. Ele não está mudando a lei. Na verdade, a lei expressava isso. E agora ele está explicando. Só que o que é tão interessante aqui? É interessante que, assim como Jesus está entregando a lei no monte, Moisés também recebeu no monte. Ele vai para cima do monte para poder pegar aquela lei que foi entregue no monte e agora colocar uma, que a gente pode chamar de nova lei, diante das pessoas. Isso é de uma jogada brilhante da parte de Deus. Porque o que ele está dizendo é, essa lei que foi entregue para vocês, dessa forma, Jesus, como está nos dizendo, agora eu quero mostrar para vocês o que ela realmente significa. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque o texto que a gente vai ler aqui, embora ele não seja exatamente um mandamento claro, expresso, façam isso e não façam aquilo, não é assim que está dizendo. Embora não seja isso, o que está aqui é lei. Porque vem da boca do próprio Senhor Jesus. E a sua importância é tão grande a ponto de mudar e transformar a maneira como a gente vive, pensa e age completamente. Então, o que nós vamos ler aqui, e o texto sobre o qual nós vamos nos debruçar, ouvir, se deleitar, aprender sobre ele, é um texto que não deve simplesmente ser algo relevante para a gente, mas que deve ser tão real, a ponto de mudar o jeito da gente viver, a ponto de transformar a maneira como eu vivo. E não, a Bíblia não deve se encaixar à minha realidade, mas eu preciso me encaixar à realidade da Bíblia. E como o Senhor Jesus falou aqui pra gente. Então essa é a relevância de olhar para esse texto e entender isso claramente, para que fique claro para a gente. E aí quando a gente chega no capítulo 6 do livro de Mateus, a gente nota que Jesus ele está colocando alguns pontos para que a gente possa entender o que ele vai falar. E a primeira coisa, lá no início do capítulo, é que parece que Jesus ele está falando acerca de um confronto, um embate, uma briga, uma luta contra a busca pelo reconhecimento humano. Contra pessoas que procuram fazer coisas para sua própria glória, para o seu próprio prazer. É por isso que ele vai falar, você precisa orar em secreto e não em público. É por isso que ele vai falar, tem gente que está fazendo jejum, fica indo com o rosto marcado pelo jejum, porque a gente fica quando a gente chora, quando a gente fica sem comer, isso é visível. E tem gente que está fazendo isso, está saindo por aí para mostrar que estava em jejum. Vocês precisam parar com isso. Quer orar? Ore em secreto. Quer jejuar? Faça isso só diante de Deus. Jesus, no caso, para a gente. Mas o que ele está dizendo é, não busquem o reconhecimento humano. Se preocupem mais com o seu individual para com Deus. Isso é o que é realmente importante. Ele está dando um tapa no orgulho, na arrogância, na prepotência, e deixando claro, olha, que vocês precisam do reconhecimento de Deus, e não do reconhecimento dos homens. E logo após, ainda dentro dessa lógica do desejo pelo reconhecimento, ele vai falar aqui do problema dos desejos. É por isso que nos versículos anteriores, ele começa a falar que os olhos são a janela da alma. Se os seus olhos forem bons, o seu corpo será o quê? Mas se eles forem maus, o seu corpo será? Será mal também, será em trevas. O que ele quer dizer com isso? O que meus olhos têm a ver? Tem a ver porque para onde eu olho, não no sentido de, opa, olhei para cá, bateria, esse é meu maior desejo. Não. Mas no sentido de que o lugar para onde eu mais olho, o lugar que mais rouba a atenção da minha vista, o lugar que eu mais penso, o lugar que mais aparece nos meus pensamentos quando eu deito na cama de noite, o lugar que meus olhos mais estão focados. Ali é onde está meu desejo. Para onde eu olho mais, é onde eu estou. Por isso que ele está falando que seus olhos são bons, ou seja, se você está mirando coisas boas, se você passa mais tempo olhando para aquilo que é bom de fato, então seu interior será bom.
Mas se você está perdendo mais tempo olhando para o que é mal, se atraindo por isso, então o seu interior será mal também. O problema é que não são os olhos, não é para onde a gente olha, mas é o que a gente está desejando, o que a gente mais quer. A gente teve uma conversa sobre isso ontem com os adolescentes. O problema é que são as nossas vontades, são os nossos desejos. Os olhos olham para o que eles mais querem. E aí logo depois, meio que fechando com chave de ouro, ele vai dizer que nós não podemos servir a dois senhores. Nós só podemos servir a um. Porque quem serve a um Senhor não serve a outro. Quem serve a outro não serve a Cristo. Só dá para servir a um. E ele está usando o tesouro aqui como ilustração de dinheiro, fonte de renda. O que ele quer dizer é onde está seu desejo. Aquele negócio, aquela coisa que você coloca no trono da sua vida, que é o mais importante para você. Isso é o seu Deus. Aquilo que você mais deseja, que você passa mais tempo olhando, isso é o seu Deus. Essa coisa não pode ser o Deus da sua vida e Jesus também, ao mesmo tempo. Só dá para um deles ser Deus na sua vida. E é isso que ele está colocando. Não dá para servir a dois senhores. Você não pode estar no trono da sua vida e Deus também está. Só dá para um dos dois estar no trono. Ou você domina a sua vida, ou ele domina. Não tem um problema, né? Quando a gente domina, a gente acaba perdendo o controle toda hora. E quem toma o lugar é o pecado. E isso acaba destruindo, estragando a gente. Esse é o grande problema. Mas se colocarmos ele como Senhor das nossas vidas, no verdadeiro trono, então nós de fato ficaremos bem. De fato as coisas darão certo, ainda que pareça que não estejam dando certo. E é aqui que a gente chega no texto, que a gente vai ler aqui nessa noite, entendendo que nós não podemos servir a dois senhores, que nós precisamos lidar com os nossos desejos e que nós devemos buscar a Deus em secreto e não pensar no mundo pessoal, na vontade do coração. E é isso que nós precisamos ter em mente. Então, indo lá para o texto de Mateus 6, que eu quero ler para os irmãos, no 25 até o versículo 34, que diz assim. Eu vou ler aqui na minha versão, que é RC, ok? Por isso vos digo. Como assim, por isso vos digo? Lembrem de tudo que ele acabou de falar. É por isso que ele vai dizer. Não andeis cuidadosos, ou em outras versões, ansiosos, quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir com suas roupas. Não é a vida mais que o mantimento e o corpo muito mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam e nem cegam, nem ajudam celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. As aves não estão trabalhando, não estão gerando nada para si, mas Deus as está alimentando. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura, acrescentar um dia, algumas horas à sua vida? E quanto ao vestido, por que andais preocupados? E olha que coisa linda, eu acho isso aqui maravilhoso. Olhai para os lírios do campo, que por si só são lindos demais. Como eles crescem, eles não trabalham e nem costuram. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Se você já leu algumas das instruções de Salomão, tem um textinho, um pequeno versículo que vai dizer que chegou uma fase que as pedras da rua tinham praticamente o mesmo valor da prata na terra de Israel. Esse era o nível da riqueza de Salomão. Imagina como ele não se vestia. O que Jesus está falando aqui é que os lírios estão muito melhor vestidos do que ele. Então a questão não é sobre a roupa. Lembra disso? É sobre o pecado de Deus sobre eles. É sobre isso que ele está dizendo. Pois se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos,
comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, pois todas essas coisas os gentios procuram. Os gentios aqui no sentido de incrédulos, aqueles que não temem o Senhor Jesus, que não entendem que o suprimento vem dele. Esses procuram por essas coisas. Mas ele diz aqui, de certo vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas, e aqui vem um texto muito importante, para todos nós, que a gente está entendendo. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas? As que acabaram de ser citadas, né? Comer, beber, se vestir. Necessidades básicas, aquelas coisas que nós realmente precisamos. Todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, pois que o dia de amanhã cuidará de si mesmo. E aí também é uma frase muito conhecida por nós, né? Basta cada dia o seu próprio mal. A cada dia o seu próprio mal. Esse texto é tão belo, tão rico e esclarecedor nas nossas vidas, que ele por si só, e a mera leitura dele, já comunica tantas coisas para nós, que a gente podia nesse momento orar e dizer, Deus, obrigado. E isso é relevante para a minha vida. O que eu quero fazer aqui com os irmãos não é apresentar nada novo, dizer algo que não está no texto, ou algo que eu enxerguei, uau, não. Mas só olhar e abordar o texto de uma forma e ter uma visão aqui para que realmente faça sentido aos nossos corações e se adeque à nossa vida de uma forma realmente verdadeira. E é nisso que eu peço que você me acompanhe. Bom, o texto lá no versículo 25, no início dele começa dizendo, por isso vos digo. Por isso, como eu mencionei na leitura do texto, isso é uma conexão do passado com o futuro. É do que ele tinha acabado de falar com o que ele vai falar agora. Por isso. Então, assim como eu expliquei para os irmãos, ele começou falando sobre o orgulho dos indivíduos que deve cair por terra. Ele prosseguiu falando acerca dessa busca, desse desejo que nós temos para aquilo que é errado, pelos tesouros, pelo dinheiro, pelas nossas vontades. E ele concluiu falando que não dá para servir as duas coisas. Então, as pessoas que estavam ouvindo tinham isso em mente. Isso que Jesus falou. E agora o que ele está dizendo é, por isso, com isso em mente, ele vai dizer o seguinte, por isso vos digo. E quando vos digo, a gente vê a mesma coisa. Assim como por isso, conecta aquilo que ele tinha acabado de falar, por isso então, o vos digo vai conectar agora o que ele vai dizer. E isso é tão relevante. E a gente precisa se atentar aqui. Por isso, vos digo. O que Jesus vai dizer agora não é simplesmente uma nova fala de algo diferente. O que Jesus vai dizer agora não é uma mera consequência daquilo que ele tinha acabado de explicar. O que Jesus vai dizer agora não é nenhuma palavra nova de algo que eles não tinham ouvido. O que Jesus vai dizer agora é a única forma, é a única saída para se viver uma vida coerente, uma vida de verdadeiro desfrute, uma vida de verdadeiro deleite, onde a ansiedade cai por terra, onde o orgulho cai por terra, onde você passa a confiar em Jesus como seu único Senhor e não em si mesmo. O que ele vai dizer agora é capaz de realmente mudar e transformar completamente a maneira de viver. E é isso que ele faz. Ele diz, não andeis preocupados quanto à vossa vida, quanto ao que é vez de comer, nem ao que é vez de beber, nem ao vosso corpo pelo que é vez de vestir. Não é a vida mais que o mantimento, e o corpo mais do que as vestes. Quando ele sai por isso vos digo, e coloca essa sentença, essa frase, diante da gente, o que ele está falando é, vocês estão preocupados com o corpo. Ou melhor, vocês estão preocupados com a veste.
Mas o corpo é mais relevante do que as vestes. Vocês estão preocupados com o que comer ou o que beber, mas a vida é mais importante do que isso. Lembra que eu comentei que o que Jesus está fazendo naquele lugar é pegar essa lei que veio de Moisés e explicar para eles, lá em cima do monte. Olha que interessante. A galera que estava ouvindo aquele sermão, os judeus ali, as primeiras pessoas a ouvirem aquele sermão, eles tinham uma mentalidade que é o que a gente chama hoje de legalista. Mas é a ideia de que a lei, aquilo que estava diante deles, aquilo que foi colocado por Moisés, deveria mudar a vida deles. Correto. Deveria reger, no sentido de controlar, de coordenar, de conduzir a vida deles. Correto. Só que qual era o grande problema? O grande problema é que eles faziam isso de uma maneira externa demais. Era algo que tocava somente os comportamentos deles. Eles não estavam preocupados, e a gente vê isso a partir de alguns relatos sobre os fariseus, a partir de algumas falas de Jesus. Eles não estavam preocupados com o que estava acontecendo dentro do coração deles, mas em simplesmente obedecer ao que estava escrito. E a lei não foi feita para que você obedecesse simplesmente o que estava escrito, mas para que pudesse transformar todo o seu interior. Por isso que algumas vezes Jesus vai falar, Deus, melhor dizendo, eu prefiro que vocês me obedeçam e não sacrifiquem. A obediência vale mais do que sacrificar. Porque aquele povo estava sacrificando como a lei mandava. Aquele povo estava cumprindo a lei do jeito que estava escrito. Mas eles não estavam obedecendo. E como que eles estavam desobedientes se eles estavam cumprindo a lei? Porque eles só estavam cumprindo a lei naquilo que é externo. É aquela ideia de você que é pai, quando você pede seu filho para fazer alguma coisa. Lava a louça para mim, filho. E aí ele não quer ir de jeito nenhum, ele não quer ir de jeito nenhum. Mas ele vai mesmo assim, ele vai obrigado. E aí você fala para ele, não é para você ir obrigado. Você tem que obedecer que é importante, que é bom, que é justo. E seu filho fica chateado e não consegue entender isso. Não é muito diferente do que acontecia. Eles tinham a lei e eles obedeciam, faziam. Mas aquilo não tocava no coração deles. A vontade deles, o desejo deles estava errado. Estava pecaminoso. E era isso que estava acontecendo. Mas o que Jesus está fazendo agora não é mais deixar a lei no momento externo, no movimento do lado de fora, mas algo interno. É algo que está no coração. Por isso que ele vai falar coisas como, por exemplo, vocês ouviram o que foi dito. Ele fala sobre o adultério. O homem que se deita com uma mulher está em pecado, porque isso é adultério. Mas ele vai dizer assim, mas eu digo que alguém que olha para outra pessoa com desejo impuro, já pecou. Não precisa chegar a fazer nada. Se olhou para uma pessoa com alguma vontade errada, com desejo impuro, já está em pecado. Por que ele fala isso? Porque o problema não está no ato em si, mas no que vem antes. A atitude é só uma consequência do que está no coração. Então os problemas não são aquilo que a gente faz, o nosso comportamento, as nossas atitudes. Como a gente comentou aqui, a gente já comentou bastante na conferência que a gente fez aqui. Não são nossas atitudes, comportamentos. É o nosso coração. E como a gente está enxergando as coisas, é a nossa mente. É o que a gente está sentindo, o que a gente quer de fato. E esse é o ponto. Por isso que quando chega aqui e ele fala, vocês estão preocupados com roupas, mas o corpo é mais importante. Vocês estão preocupados com alimento, com bebida, mas a vida e o corpo são mais importantes. Por quê? Porque a preocupação dessa galera que estava ouvindo esse texto, e talvez a nossa, seja com coisas triviais demais, seja com coisas simples, às vezes irrelevantes demais. Tem coisas mais importantes para se preocupar. E a gente está preocupado com coisas que Deus tem total capacidade de resolver. Eu estou preocupado com a conta que eu tenho que pagar, que é importante. Eu estou preocupado com aquela doença que me aflige há um tempo, que é importante me preocupar com isso.
Eu estou preocupado em resolver o problema do meu celular, como eu contei para vocês, que era importante, porque eu não tinha como me comunicar com as pessoas. Dentro do seminário eu não tenho como ficar sem celular. Eu preciso dele para praticamente tudo. Isso é importante. Mas essas coisas, comparadas a quem Deus é, a vida com Deus, a realidade na presença de Deus, a mudança que Ele pode fazer na minha vida e o cuidado que Ele tem por mim, não são nada. Nada. Então a preocupação que essa galera tinha aqui nesse momento, de com que eu vou me vestir, não era nada comparado ao que a vida deles era. Porque que diferença faz se você tem a melhor roupa, mas está caminhando para o inferno? Que diferença faz se você come da melhor comida, bebe da melhor bebida, mas a sua vida com Deus está em desastre? Nenhuma. Então por que essas preocupações? Por quê? Porque estamos tão preocupados com coisas que não são as mais importantes. Era o que estava acontecendo com essa galera naquele momento. Era o que estava acontecendo comigo naqueles dias. Vocês não viram bem. Não era pouca coisa que estava pensando. E também não é o maior problema do mundo. Tem gente com mais problemas do que eu naquele período. Então é difícil ter que lidar com tudo aquilo. Mas ainda assim, nada daquilo, nada era o mais importante na minha vida. Nada daquilo era o mais importante na minha vida. Porque Deus é o mais importante. E impressionantemente, foi naquela semana, naquele momento, que eu entendi isso com clareza, lendo esse texto. Que aquilo que realmente importa, que aquilo que é realmente maravilhoso, é aquilo que está em Deus, é aquilo que vem de Deus. E essas coisas são temporárias. Às vezes, vai durar muito mais tempo. Às vezes, vai passar rápido. Mas uma coisa é certa, e eu levo isso comigo todos os dias. O que são 80 anos de uma vida de sofrimento? 80 anos é uma vida inteira. 80, 90 anos. O que são 80 anos de uma vida de sofrimento? Comparado a toda uma eternidade de alegria com o Senhor. Nada. Ninguém aqui quer. Eu não desejo isso para ninguém, passar a vida toda sofrendo. Mas se a gente tiver que passar, a gente tem a certeza de que a gente vai viver um infinito de tempo em alegria com Jesus. Completamente. Então, aquilo lá, muitas coisas passaram com você. A pergunta ainda dói muito até hoje. Mas todo dia eu lembro disso e eu falo, está tudo bem. Porque um dia eu vou estar no céu. E lá tudo vai ser consertado, corrigido. Está tudo bem. E essa mentalidade que o pastor tenta nos trazer. Mas é lindo demais como Jesus ele continua falando acerca dos pássaros. E de como eles vivem. E das flores. E de como elas estão bonitas. E de como Deus cuida de cada uma delas. De como Ele está controlando e tomando cuidado para que os pássaros tenham alimento. Para que as flores, os lírios especificamente aqui, muito provavelmente tinha algum lírio perto deles. E Jesus estava apontando e falando, olha os lírios. Olha como eles são bonitos. Eles estão bem vestidos. E Jesus está olhando para eles e falando isso. Eles estão muito bem vestidos. Mas, porém, todavia, portanto, vocês, falando para o telespectador, e vocês, falando para quem está aqui, Deus cuida muito melhor de você. Muito melhor. Os pássaros estão muito bem, são cuidados por Deus. Os lírios, parece que a vida deles são perfeitos. São perfeitos. Eles estão lá, eles vivem 3, 4 dias, alguma coisa assim. Morrem, vão embora, não sofrem, não sentem dor, acabou. Vida perfeita. Mas, ele está dizendo, ainda assim, com toda a beleza que eles têm, talvez nós não tenhamos. Se Salomão não teve, a gente não deve ter. Os pássaros, com todo o alimento que eles têm, comendo o melhor que Deus pode dar, a gente ainda vive bem. É por isso que eu falo também para mim o tempo todo, isso é uma coisa que eu levo guardado no coração. Quase toda semana eu estou dizendo. Foi algo que eu aprendi nessa fase. Vivendo melhor do que eu vivo. Eu falo isso para mim frequentemente. Quando eu começo a ver algo estranho assim, estranhar alguma coisa, eu me olho no espelho e falo, ei Yuri, você está vivendo melhor do que eu vivo. Isso me lembra
não da planta em si, não dos pássaros que o texto fala, mas me lembra que Deus está cuidando de mim. Se eu estou vivendo melhor do que os lírios, é porque tenho cuidado de Deus. E sabe o momento que eu mais falo isso? É no momento que eu estou passando alguma dificuldade. É no momento que eu estou sofrendo alguma coisa. É no momento que eu estou lidando com algum pecado que eu não consegui superar. Eu preciso da ajuda do Senhor, eu preciso da ajuda de outras pessoas. Eu falei, vivendo melhor do que os lírios. Para me lembrar. Me lembrar de que as coisas vão melhorar? Não. Porque talvez não melhore rápido. Talvez dê um pouco mais de tempo. Talvez se eu ficar pensando, vai melhorar. E não melhora, eu vou me frustrar. Não. Mas para lembrar que Deus está cuidando. E se Deus está cuidando, ainda que eu olhe e ache que é um absurdo, aquilo vai ser a melhor coisa da minha vida. Aquilo vai ser um dos melhores momentos para mim. Ainda que tudo que gere seja um aprendizado na minha vida. Aquilo vai ser bom. Bom de fato. Porque assim como a gente cantou, tu és bom. E se ele é bom, ele faz coisas boas. E a nossa vida está dentro desse panorama, desse mundo, dessa realidade que Deus criou. E se o pecado veio para fazer algo ruim e nos cria esse tipo de sofrimento, não tem problema. Porque até mesmo isso, de alguma maneira, vai servir para algo bom. Para um propósito bom. Como eu falei, ainda que só na eternidade. E não tem problema nenhum. Dá para esperar uma vida inteira. Pelo tempo que não tem fim. Dá para fazer isso. E é nisso que a gente precisa se basear. E é interessante que já, indo para o finalzinho aqui do texto, onde Jesus fala, né? Quando ele diz assim, não andeis, pois, lá no versículo 30, não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou que nos vestiremos. Porque todas estas coisas, os gentios, como eu falei para vocês, são muito rápidos, aqueles que não procuram, de certo, vosso Pai Celestial, bem sabe que necessitais de todas as coisas. O que Jesus está falando aqui é, mais ou menos, o que ele começou falando lá no começo, no 25. Não andeis receosos quanto à vossa vida. Ele começa falando isso e ele está quase terminando falando a mesma coisa. Não andeis, pois, inquietos, ansiosos, preocupados, com o que comeremos, com o que beberemos, com coisas da vida, coisas supérfluas, coisas que vão passar. Às vezes com coisas importantes também, mas que vão passar. Não andeis preocupados com isso. Por quê? Porque Deus, o Pai Celestial, sabe que vocês precisam disso. O que Jesus está falando para a gente aqui é, porque você está preocupado em fazer, em resolver algo que é para Deus estar resolvendo. Porque você tem se esforçado para resolver algo na sua vida que deveria estar nas mãos de Deus. Porque você tem se empenhado tanto em tentar conquistar, em tentar chegar a algum lugar, em tentar resolver alguma coisa que só Deus pode resolver por você. Por que você está fazendo isso? Não se inquiete. Não fique ansioso. Porque Deus já está cuidando. Deus já está cuidando. E ponto final. Não tem mais, porque não tem. Deus está cuidando. Acabou. É só isso. Ele está cuidando. O que Jesus está falando aqui para essas pessoas, e o que ele quer dizer para cada um de nós é: pare, respira, para um pouco. Você só tem uma coisa para fazer nesse momento, e não é se esforçar, e não é trabalhar. O que você tem para fazer agora é descansar em Deus. O que você tem para fazer agora é esperar que Ele resolva. O que você tem para fazer agora é colocar, depositar as suas esperanças, as suas confianças, o seu futuro, mas também as suas inquietações, as suas dificuldades, os seus problemas nas mãos dele. Só isso. Como diz aquela música, veio agora na mente. Não tenha sobre ti nenhum cuidado qualquer que seja. Deixa nas mãos de Deus. Se
você pode fazer algo, deixa nas mãos de Deus e vai. Só isso. Deixa nas mãos de Deus e vai. Não tem o que você possa fazer. De colocar nas mãos de Deus. Você significa ficar parado. Mas finalmente as pessoas muito bem com a atenção. Como ele disse que eu esperar é caminhar. A gente não espera parado. Eu deito na rede e deixo Deus fazer. Eu continuo vivendo, continuo trabalhando. Se eu tenho alguma doença, eu vou ir no médico. Se eu tenho algum problema financeiro, eu vou juntar dinheiro para tentar resolver. Mas eu não deixo de esperar. Eu não deixo de descansar. Eu não deixo de confiar em Deus. Eu não deixo de acreditar, saber, entender que Ele está resolvendo cada coisa. Ele que está na frente, não sou eu. Eu ainda estou me movendo. Vou esperar a caminhar. Mas eu sei que quem vai resolver cada coisa, que tudo o que vai acontecer a partir de agora está nas mãos de Deus. Tudo o que tiver, neste momento. Aí quando eu passo um momento desse, eu olho para o texto e eu olho no espelho e eu falo assim, ei, claro que o Espírito descansa. Você está vivendo melhor que as vidas. Quando eu digo isso para mim, além de eu lembrar que Deus está cuidando de tudo, além de eu lembrar que não tem nada que eu possa fazer para resolver determinadas situações da minha vida, além de tudo isso, gera no meu coração um maravilhoso desfrute do Senhor, uma maravilhosa contemplação. Fica mais fácil aproveitar da vida, fica mais fácil olhar para a chuva caindo, como eu comentei antes com os adolescentes, e agradecer a Deus por aquilo. Fica mais fácil olhar para uma formiga trabalhando no chão e falar, gente, isso aqui é espetacular. É um bichinho que carrega 8 vezes o peso dele. Isso é demais. É incrível. E olhar para aquilo e falar, isso só pode ser coisa de Deus. Fica mais fácil. Por quê? Porque eu aprendi que o único trabalho que eu tenho, que a única função que eu tenho diante de Deus, ainda que eu esteja caminhando, é desfrutar daquilo que Ele fez. É reconhecer e entender a obra dele. É apreciar tudo que Ele está fazendo na minha vida. Toda a diferença que Ele está fazendo na minha vida. E entregar meu coração para aquilo que Ele pode fazer por mim. E não mais viver tentando resolver as coisas por conta própria. E não mais viver me frustrando porque eu não consigo chegar onde eu planejei chegar. Talvez eu seja o plano de Deus. E reconhecer que isso aí tem capacidade para fazer aquilo que Ele quer fazer na minha vida. Porque eu não posso, de maneira nenhuma, dar um jeitinho. Eu não posso, de maneira nenhuma, ajudar. Porque é uma obra dele. Eu preciso simplesmente olhar, receber e dizer, Senhor, o que é que eu faço? É isso que eu faço. Mas não tentar, por conta própria, os desejos do meu próprio coração, fazer as coisas, resolver os problemas. É simplesmente desfrutar. É olhar para o texto e dizer, estou vivendo melhor do que eu vivo. E apreciar tudo que Ele criou. E vim no domingo à noite, não esperando receber uma palavra maravilhosa de Deus que vai transformar minha vida. Não esperando que algo novo possa acontecer. Não. Essas coisas podem acontecer. Mas a nossa motivação deve ser simplesmente eu vou lá porque eu quero desfrutar, apreciar, contemplar tudo que o Senhor já tem feito. Se Ele fizer algo novo para mim, e Ele realmente tem, para falar o meu coração, amém, louvado seja o nome dele. Mas o que eu vou fazer a partir de hoje é confiar, é desfrutar do Senhor Jesus. É chegar amanhã no trabalho, na faculdade, na escola, onde quer que seja, olhar para algo simples como um copo d'água e dizer, Deus, obrigado por isso. Por tempo que eu posso beber, que eu posso sentir o refrescar disso aqui, obrigado. É desfrutar. É a única coisa que eu posso fazer. Porque Ele já está cuidando de tudo. E não tem nada que eu possa cuidar. Então é desfrutar em Deus. E lembrando sempre de não parar de caminhar. Precisamos continuar. Mas o controle de tudo, até do nosso coração, precisa estar completamente nas mãos de Deus. Ele acaba dizendo, né? Mas buscar primeiro o reino de Deus. Opa, já ficou claro para a gente, né? Já está bem claro. Que tudo que eu tenho que fazer até aqui é me voltar para Deus. É buscar Ele, é desfrutar dEle, é me deleitar nele. E todas estas coisas do Senhor acrescentar. Essa comida vai aparecer sem trabalhar. Não é que roupas vão surgir magicamente no meu armário. Não.
Eu estou caminhando enquanto eu faço tudo isso. Mas é entendendo que se aquele trabalho me esforçando, é porque alguém me deu força física para parar. É entender que tem roupa no meu armário, é porque alguém me deu uma oportunidade em algum lugar para poder colocar aquela roupa ali. É entender que Ele está cuidando de tudo. Ele está controlando tudo. E o que me resta é ser grato por isso. Então, buscar primeiro o reino de Deus. E estas coisas não serão acrescentadas. Vão estar diante da gente. Não termino dizendo mais uma vez, porque eu quero deixar claro. Em textos bíblicos, a gente aprende isso lá no princípio também. Quando algo é repetido muitas vezes no texto, é porque o autor ele quer enfatizar, deixar claro o que ele está falando. E aqui Jesus vai deixar claro de novo, vai falar aqui de novo. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia ser preocupado. O que ele está dizendo é que a gente está preocupado demais com o que vai acontecer lá na frente. Preocupado demais com aquilo que eu não posso resolver. Preocupado demais com o momento da minha vida que eu nem sequer tenho controle meu. Eu não sei o que vai acontecer lá na frente, não sei o que pode mudar, o que pode dar errado. Novamente, não deixa de se planejar. Mas as coisas não podem acontecer, podem não acontecer como eu previ. Então, a vida é assim. Mas é entender que ele não precisa, não tem necessidade nenhuma de ficar preocupado, de viver ansioso, de ficar na expectativa do que vai acontecer, de deixar minha mente enlouquecida, o meu coração conturbado por algo que nem sequer é real. Não faz sentido. Eu preciso só me preocupar com o de hoje. Eu estou vivendo isso hoje. Tá bom, vamos lá, vamos resolver. Mas o que vai acontecer amanhã? E ele está cuidando disso. Eu vou me preparar. Eu vou juntar renda para poder enfrentar aquela dificuldade que pode vir. Eu vou. Mas, nas mãos de Deus, não nas minhas. Por isso que basta cada dia o seu próprio mal. Não faz sentido eu ficar preocupado com o que vai acontecer amanhã. Eu vou me preocupar com agora, com aquilo que é realmente importante. Mas é interessante que esse versículo de não nos preocupar com o dia da manhã, ele vem logo após qual? Em outras palavras, entre todas as coisas que eu preciso me preocupar, e é real, eu tenho que me preocupar com a minha saúde, eu tenho que me preocupar com as minhas finanças. Faz sentido que eu esteja preocupado com essas coisas, não a ponto de mexer com a minha cabeça, porque tem que lembrar que Deus está cuidando. Não tenho que me preocupar de certa forma. Mas a coisa mais importante com a qual eu tenho que me preocupar é o Senhor Jesus. É a vontade de Deus. É a presença do Senhor nas nossas vidas. É com isso que eu tenho que me preocupar. Isso é o mais relevante. Isso é o que realmente importa. Não faz sentido. Não faz eu viver uma vida tão focado no trabalho, tão focado nos estudos, tão focado naquilo, na vida, em servir outras pessoas, em fazer coisas boas, em ajudar meus familiares. Não faz sentido eu viver uma vida tão focada nisso, a ponto de esquecer a presença do Senhor nas minhas vidas. Não faz sentido. O que eu preciso fazer é, primeiro, focar em Jesus. Esse aqui não está dizendo buscar primeiro o reino de Deus. Eu creio que a primeira coisa que eu fizer quando acordar é ler a Bíblia. É bom fazer isso. Vale a pena. Você começa o dia mais contente, motivado, ok. Mas não nesse sentido. É no sentido de que o reino de Deus, a justiça dele, a vontade dele, a presença gloriosa dele deve ser o mais importante das suas vidas. Lembra que ele acabou de falar nos versículos anteriores? Ele disse assim, ó, para onde seus olhos olham, é o seu maior desejo, é o seu tesouro, é o seu rei, está sentado no seu trono. Ele está falando sobre as nossas vontades. Por isso que agora ele está dizendo, mas buscai primeiro o reino de Deus. Porque o que tem que estar no trono das nossas vidas, irmãos? Deus. Deus. Essa é a saída, essa é a solução. Deus no trono. E não nós mesmos. E não a nossa vontade. Mas ele é tão bondoso, tão gracioso, que ele é capaz de, a partir do momento que a gente olha e fala, Deus, eu quero que o Senhor esteja no trono da minha vida. Ele é capaz de se assentar. E de mudar completamente tudo que a gente vem vivendo até agora. Toda a nossa trajetória. De
quebrar todas as nossas ansiedades, todo o nosso orgulho, todas as nossas preocupações, de quebrar, de fazer algo completamente novo. Completamente novo. Ele é capaz de fazer isso. E foi naquela semana. Com a coluna ruim, sem celular, sem computador, problema financeiro, consigo mencionar uma coisa. Eu estava chegando em recesso. A gente, quando acaba a semana de ministério, a gente ficou uma semana de recesso. E geralmente a gente tem que sair do seminário. E estava chegando nesse momento e eu ia para casa, para o Rio de Janeiro, sem celular, sem computador, sem meio de comunicação. O que dificultaria mais ainda. Então, só dificuldade, uma atrás do outro. Mas foi naquele momento, lendo esse texto, entendendo que nós vivemos melhor que os livros, que Jesus está cuidando de nós, que Deus está dando tudo aquilo que nós precisamos. Eu olhei e eu falei assim, e eu parei, né? Eu estava pedindo para Deus resolver tudo. Resolve tudo, Deus, por favor, resolve tudo. A minha oração era só isso. Eu parei, não tem gente que não possa orar para Deus resolver. Eu comecei a dizer assim, Deus, está muito difícil. Tem muita coisa ruim há muito tempo. Mas eu quero agradecer ao Senhor. Agradecer. Do fundo do coração. Porque ainda que tudo isso esteja acontecendo, eu estou vivendo melhor do que isso. E ainda que nada disso se resolva nunca na minha vida, eu não queria isso de jeito nenhum, então eu deixava claro para Deus, vamos, resolve. Mas ainda que não se resolva, eu sei que um dia eu estarei na eternidade com o Senhor. E por isso eu vivo melhor do que isso. Eu quero encerrar esse momento, está contando uma história. O história de louvor pode seguir, ficar aqui em cima. Eu quero só contar uma história de uma moça que conheci no Rio de Janeiro, muito empenhada, muito empenhada, no ministério do Senhor Jesus, no trabalho na obra de Deus. Ela não está aqui, daqui a pouco vai chegar, né? Essa moça trabalhou muito tempo na APEC, mas então os irmãos dele não conheciam a APEC. Então ela era apaixonada, completamente apaixonada pela evangelização com crianças. Me ensinou muito aquela mulher, muito. Essa mulher desenvolveu câncer. Eu não lembro exatamente em que momento, mas ela desenvolveu câncer. E começou a lutar contra o câncer. Era um câncer severo. Aquele câncer começou a prejudicar de verdade. Eu lembro que eu visitei ela num determinado momento e ela estava acamada. O marido dela teve que abandonar o emprego para cuidar dela. Tem 2 filhas em casa, 2 meninas. E 3 meninas, perdão, 3. E teve que abandonar o emprego para cuidar dela, ela de cama. Ela não conseguia levantar, eu não conseguia sentar sozinha. Não conseguia. Precisava da ajuda dela para fazer isso. E a fase que eu fui lá já era uma fase muito ruim, já estava muito difícil mesmo. E quando eu cheguei lá, ela sentada no sofá, com dificuldade até para virar o rosto para o lado. Eu vi que ela tinha um computador do lado dela quando ela estava vendo um vídeo. Um caderno na mão dela onde ela estava lendo alguma coisa. Aí eu estranhei. Eu falei, Sirlene? Eu falei, Sirlene? O que é isso? Computador, caderno. Ela falou, Sirlene, eu estou estudando. Eu falei, Sirlene, me desculpa, Sirlene, de verdade. Mas eu não entendo. Eu olho para a sua condição atual, você tem dificuldade para sentar sozinha, para deitar. Você está estudando, por quê? E óbvio que na hora eu imaginei que ela estudando para caso ela saísse daquela situação, ela poder fazer algo. Então eu coloquei isso na pergunta. Você tem fé que Deus vai tirar disso? E eu fiquei animado ali, porque eu queria orar junto com ela por isso. E ela falou, não, por favor, não é isso. Ela falou o seguinte, se Deus quiser me tirar, Ele vai tirar. Mas o ponto não é esse. O ponto é que, na condição que eu estou, eu preciso ir até o hospital quase toda semana. Então, o tempo todo eu estou lá. Enquanto eu estou lá, meu marido me torna na cadeira de rodas, eu encontro várias crianças pelo caminho. E eu quero poder falar de Jesus para elas, da melhor forma possível. Ela estava lendo um caderno de anotações antigas e os vídeos para relembrar da capelania, das aulas que ela teve, como no hospital ela poderia falar para aquelas crianças. Só que
eu entrar lá, na condição que eu estou hoje, falar para aquelas pessoas, é uma coisa, você é uma coisa. Aquela mulher que mal conseguia virar o rosto, ela estava fazendo aquilo pensando nos outros. E aí eu perguntei, o que faz, né? Eu peguei essa mulher, por quê? E ela disse, eu quero compartilhar com eles tudo aquilo que Jesus fez comigo. Claro que eu não falei mais nada naquele momento, mas eu ainda pensei por muito tempo. Eu sei que Jesus salvou e tudo mais, eu não tinha entendido tudo isso ainda, mas eu ficava assim, olha o que você está. Como você pode estar louvando a Deus tão facilmente, estando na condição que você está. Eu voltei para o seminário de uma semana sem me falecer. A última visita que ela recebeu foi a minha família aqui no momento. No Instagram dela até hoje, a última foto era nossa. E às vezes eu entro assim, eu lembro e eu fico demais a Deus. Mas esse irmão entendeu algo, né? Que nós precisamos entender também. Ela entendeu, ainda que não nesse conceito, mas ela entendeu. Ela vivia melhor do que Jesus. Ela entendeu que mesmo com tudo que ela estava sofrendo naquele momento, Deus estava cuidando dela. E agora esse irmão está lá no céu, com seu corpo glorificado, sem câncer, correndo por aí, brincando com as crianças. Não sei se tem criança lá no fim, mas ela está lá feliz, celebrando e louvando ao Senhor Jesus. E Jesus, com certeza, ficou muito feliz com ela, porque mesmo na dificuldade, ela louvou e honrou o nome dele e compartilhou. É disso que nós precisamos. De viver melhor do que os livros e lembrar disso. Deus está cuidando de nós. Isso aqui não é alguém dizendo para você, ei, sua vida vai melhorar, hein? Olha, confia em Deus que tudo vai dar certo. Imediatamente. Então, desculpe pela dureza das palavras, mas talvez não melhore. Talvez continue difícil. Talvez essa situação ainda esteja na sua vida por muito tempo. Mas, se Deus está cuidando de você, saiba de uma coisa. Ainda que seja ruim e difícil, é o melhor que pode acontecer. E um dia, todos juntos, estaremos lá no céu, louvando, agradecendo a Deus, e nos lembrando dessa bondade dele, daquele texto maravilhoso, lá de Salmos 23, 6, que nos diz, bondade e misericórdia, certamente nos seguirão todos os dias de nossas vidas, e habitarei na casa do Senhor, para todo o sempre. Todo sempre. Bondade e misericórdia nos seguirão, ainda que as coisas estejam difíceis. Bem, irmãos, vamos louvar o Senhor?